Oiê, gente! Aqui é a Duda Silva. Eu tô muito feliz por você estar nesse vídeo aqui comigo. Como vocês viram no título, esse é um vídeo onde eu vou aqui conversar com vocês o que anda acontecendo, o que ando pensando em fazer, tá? A princípio, já quero deixar avisado que eu não deixei de trabalhar com unhas, tá? E não parei com meus atendimentos em domicílio, mas nesse vídeo eu vou usar uma reflexão aqui baseada em mudanças na minha vida, em que talvez eu futuramente não trabalhe mais com atendimento em domicílio, mas eu vou explicar tudo para vocês em detalhes, vou explicar direitinho. E além disso, eu vou fazer o passo a passo de uma unha bem demorada para dar tempo da gente conversar bastante, tá? É essa unha aqui que eu vou fazer um efeito marmorizado, tá bom? Eu faço com um palitinho. Eu vou mostrar aqui os esmaltes que eu utilizei para fazer essa unha, mas de qualquer forma eu deixo sempre na descrição do vídeo, tá bom? Caso vocês queiram ver. Então, aqui foram esses esmaltes aqui que eu utilizei, tá? Para fazer essas unhas. Esse foi o verniz de brilho e essa foi a base fosca que eu usei, tá? Eu parei de usar um pouquinho aquela outra, como vocês percebem, minha mão tá muito ressecada e eu achei que a minha unha tava quebrando muito. Vocês vão ver isso nessa mão que eu vou fazer, tá? Quebrando muito, ó. Essa daqui quebrou, você vê que o tamanho dessa tá totalmente diferente. Essa daqui quebrou no cantinho, então vou fazer um lixamento. Então, eu suspendi aquela base que eu tava usando e vou usar essa daqui, que é uma base fosca, tá? Nela, por ser uma base fosca, eu vou passar e ela vai sumir na unha, mas ela tá ali. Mas todos os nomes, os materiais vai estar na descrição. Outra coisa aqui também que eu vou usar, que é bem pequenininho, ó, é um detalhezinho, mas eu gosto de mostrar pra vocês, é a pedraria, tá? Essa pedraria aqui, ela é da numeração SS2, que é uma das menores. Eu nunca vi menor que essa. Então, pra mim, é a menor. Você vai encontrar ela na Shopee. Se vocês quiserem muito, comenta aqui embaixo, que eu deixo os links das coisas que eu compro na Shopee aqui pra vocês, tá? Essa, por exemplo, eu não comprei na Shopee, mas há um tempo atrás eu comprei um kit na Shopee com vários tamanhos. Só que, eu perdi, o potinho ficou ruim, ficou tudo ruim, eu joguei fora. Mas eu deixo o link pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Ó, então eu vou preparar essas unhas e vou fazer essa decoração, tá? Antes que me pergunte também, antes que o vídeo comece, como eu fiz esse marmorizado. Eu fiz várias gotinhas do esmalte branco, tá? O branco cremoso, o branco que é utilizado para fazer a ponta da francesinha, e o esmalte aqui que eu utilizei nessa unha. E aí eu fui fazendo movimentos circulares na unha para formar esse desenho, tá bom? Mas eu prometo trazer aqui para vocês um vídeo só de decoração marmorizada de várias formas. Tem decorações que eu vou usar folha de ouro, que vai ficar bem lindas. Mas hoje eu acho que essa decoração ficou bem bonita, eu gostei. Eu queria uma corzinha assim mesmo. E eu vou fazer todo o passo a passo nessa mão enquanto eu converso com vocês, tá bom? Antes de começar o passo a passo, né, e de mostrar como eu vou fazer a unha e conversar sobre o assunto que eu tenho que conversar com vocês, né, que é sobre o título do vídeo, eu quero avisar que o meu curso está aberto, tá, gente? Tá aqui embaixo o link do meu curso. Lá você vai encontrar técnicas de cutilagem, esmaltação, esterilização. Tem muito bate-papo lá também, né? Mostrando a realidade de ser uma manicure, por exemplo, questões financeiras e outras coisas também. Vou deixar o curso passando aqui do lado para vocês darem uma olhadinha, tá? Como ele é por dentro. E ele tá com preço imperdível, mas por tempo limitado. Também é um dos assuntos que eu quero falar com vocês. Eu vou acrescentar algumas aulas a esse curso e o valor vai ser alterado, tá bom? Então, quem quiser, tiver interesse, já adquire no valor que tá, porque quando eu fizer essas atualizações, vocês vão ter as atualizações pelo valor que pagaram, tá bom? Então, bora pro conteúdo do vídeo. Bom, gente, vamos começar o conteúdo, então, do vídeo, tá? Então, faz mais de 10 anos que eu trabalho na profissão, quase 12 anos de profissão, acho que vai completar em setembro 12 anos que eu trabalho como manicure, né, desde 2013.
E nesse trabalho de manicure, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar vídeos verdadeiros sobre a vida de uma manicure, né? Então eu sempre procurei no YouTube inspirações, não inspirações de unhas para fazer, porque isso é o que não falta aqui, mas de pessoas reais que mostrassem sua realidade real, sabe? Porque o que eu sinto, né? E eu não sei se eu tô falando demais, né? Talvez eu não tenha pesquisado tanto assim, né? Talvez se eu pesquisasse mais eu encontraria. Mas o que realmente eu vejo aqui no YouTube e até outras plataformas é que as pessoas elas aparecem muito quando dá certo, sabe? Quando elas estão ganhando muito dinheiro, quando as coisas estão dando muito certo. E aí elas vendem aquilo como uma receita de bolo. Elas mostram o começo, eu comecei assim e agora eu tô assim. E o propósito de eu criar esse canal foi justamente mostrar a realidade de uma pessoa que vive como uma manicure real, sabe? Não é uma manicure que, não sei, tenha outra fonte de renda, outra forma de ganhar dinheiro e diz que ganha dinheiro em mesa, sabe? Então, eu sou bem sincera aqui com vocês. Eu já contei as minhas conquistas com unha. Uma delas foi a minha casa própria, né? Eu conquistei minha casa própria a partir das unhas. Eu posso fazer um vídeo aqui especificamente só contando como eu fiz a minha organização financeira na época com o pai das minhas filhas. Como é que eu fiz para conseguir, né, conquistar minha casa própria trabalhando como manicure numa época que eu trabalhava de carteira assinada, tá? Eu era CLT de manicure e o meu salário não chegava nem a R$ 900. Então, como eu fiz isso tudo acontecer, tá bom? E aí, gente, o propósito do canal é justamente esse, mostrar para vocês ali a realidade da minha vida. Ponto. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu não estou desistindo da profissão. Ah, Duda, não vai mais atender, vai trabalhar só com cursos, tá planejando outra coisa, vai trabalhar em outra área. Não, gente, eu vou continuar trabalhando com unhas. Só que o que acontece? Em 2020, um pouco depois da pandemia, eu tive um estúdio de unha. Era um estúdio bem simples, eu não tenho foto aqui, eu vou explicar para vocês depois por que eu não tenho foto desse estúdio. Mas eu tive um estúdio de unha, tá? Eu aluguei uma casa, era uma kitnet aqui na comunidade onde eu moro, né? Que a minha casa, ela tem uma escadinha, né? E às vezes tinha clientes que eu não conseguia atender, então eu tinha que atender em domicílio. De certa forma, eu tinha um estúdio na minha casa, mas não era todo mundo que eu conseguia atender. Pessoas que não podiam subir escada, eu tinha que ir na casa atender. Tá, beleza. E aí eu falei, bom, eu acho que eu já tenho um lucro muito bom, eu acho que eu já tenho um movimento muito bom. E na época, o pai das minhas filhas, ele estava vendendo lanches, né? Cachorro-quente, sanduíche, essas coisas. E aí nós combinamos de alugar esse espaço e a cozinha, né, dessa kitnet era a parte que ele trabalhava com os lanches e eu também, que eu trabalhava com ele com os lanches. E a outra parte era o meu estúdio, né? Meu ateliê de unha, onde eu fazia as unhas, onde eu atendia as pessoas. Como a casa era na rua, né? Em frente para a rua, essa kitnet, então eu botei duas placas. Tinha a placa do lanche e a placa das minhas unhas, né? É uma pena, assim, eu não ter foto, porque eu vou explicar para vocês o que aconteceu e por que eu não tenho foto, não tenho recordação. Tinha fotos de eu na frente da loja, tinha foto eu trabalhando. Só que eu me desfiz de todas essas fotos. Eu vou explicar por quê. E aí, nesse estúdio, eu montei tudo que eu tinha que montar. Era um estúdio super agradável. Tinha mesinha, tinha cantinho do café, tinha uma mesa enorme onde eu fazia os atendimentos. Era um lugar arejado, tinha uma televisão, sabe? Era tudo lindo, sabe? Vários expositores, esmaltes em gel, esmalte comum. Eu fazia atendimento em gel, atendimento de todos os tipos. E naquele momento eu tava super, mas super, super, super realizada, sabe? Porque sempre foi meu sonho ter um espacinho para trabalhar fora da minha casa, sabe? Uma placa com meu nome. Aquele rolê todo era muito legal para mim. Não que eu não tenha tido. Eu tive um estúdio que foi dentro da minha casa, né? Foi no início da minha casa. Tive não, tenho, né? Porque eu moro na mesma casa e o estúdio tá lá. Mas enfim. E aí, tá.
Tá, mas por que que você não tem mais esse estúdio? O que que aconteceu na sua vida? Em 2020 eu montei esse estúdio, né? E esse local, e eu trabalhava e estava indo tudo muito bem. E o meu ex-esposo trabalhava nos lanches e estava dando tudo certo na nossa vida, a gente estava feliz da vida. Só que, só que apareceu a gravidez da Elisa, né? Foi uma gravidez inesperada. Eu estava fazendo um tratamento para uma laqueadura, tratamento não, mas fazendo os exames ali, naquela correria, para fazer a minha laqueadura tubária, porque eu não queria ter mais filho, né? Eu queria ter só a Evelyn, eu também estava num momento mais profissional, pensando mais na minha vida profissional. Então eu falei, não vou ter mais filho, e vou laquear, né? Vou ligar para mim não ter mais filho. E aí eu descobri que eu estava grávida da Elisa, em meio ao tratamento. Eu e meu esposo descobrimos. A nossa casa era uma casa, já era nossa casa própria, né? Mas era uma casa que tinha um quarto só, que não estava totalmente acabada, né? Era uma casa que estava ainda em construção. Como eu disse, eu construí minha casa do zero, né? E até hoje tem coisas para fazer na minha casa. A obra não terminou, vamos dizer assim, mas já está bem melhor do que era antes. E aí, nós sentamos, nós dois, né? E conversamos, falamos, olha, vamos continuar com isso tudo, porque agora não vai ser mais só uma criança, né? Que nessa época a Evelyn tinha 4 anos. Então, 4 não, tinha 3 para 4 anos, quase completando 4 aninhos. Aí eu ficava pensando, né? Eu falava com ele, quando eu descobri a gravidez. Eu falava, não vai ser fácil, porque Evelyn tá com 3 aninhos, ela ficava na casa da minha mãe, às vezes ela ficava lá comigo no salão e eu fazia os atendimentos com ela. 3 aninhos ela já mexia no celular, já mexia em tablet, né? Então ela ficava quietinha lá, às vezes eu botava um desenho na televisão, as próprias clientes, assim, já tinham ciência que ela ia estar lá, então levava docinho, biscoito, ficava batendo papo com ela enquanto fazia o atendimento. Mas 2 crianças, isso não seria muito possível, né? Imagina, eu com um bebê e uma criança, né? No caso, teria uma criança de 4 anos e um bebê no estúdio para fazer o atendimento. Fora isso, eu comecei a pensar nas reformas da minha casa, porque a minha casa até então tinha um quarto só, tá? Eu não me incomodava em dormir no mesmo quarto que a minha filha, porque era muito tranquilo para mim, sabe assim, a minha casa tinha um sofá-cama e muitas vezes eu ficava mais na sala do que no quarto, sabe? Assistia filme, porque era o único cômodo que tinha televisão, era a sala. Então eu assistia filme antes de dormir, às vezes já dormia no sofá também, e o quarto ficava meio que para ela, né? Tinha minha cama lá, mas o quarto era meio que dela. E eu não me incomodava muito com isso, não. Mas quando eu descobri a gravidez da segunda filha, começou a me incomodar. Porque eu falei, não, aí precisa ter um quarto, onde é que eu vou botar o berço, onde é que eu vou botar as coisas. E aí eu comecei a pôr na ponta do lápis ali se valeria a pena eu ter um estúdio, ou se valeria a pena eu abrir mão do estúdio e da loja de lanches, para que eu focasse integralmente na minha casa, que era uma coisa que eu teria um prazo para estar tudo pronto, né? Eu tinha 9 meses ali, no caso eu tinha 8 meses, para deixar tudo pronto. E aí nós sentamos, conversamos e nós decidimos entregar a loja, né? E aí era uma loja alugada, né? Era um espaço alugado. Nós conversamos com o proprietário, explicamos a situação para ele, entregamos a loja. Pegamos tudo que tinha lá dentro, que já tinha muita coisa, gente. Eu tinha uma mesa grande, eu tinha muitas cabines, porque eu tinha medo da cabine queimar, então eu tinha muitas cabines. Eu tinha, acho que 4 expositores, né, de esmalte, e os 4 eram abarrotados de esmalte. Tinham mais de 80 esmalte em gel, mais de não sei quantos, que eu nem contei, esmalte comum, sabe? Aí tinha kits de vários alicates, tinha esterilizadora, tinha muita coisa. E fora isso também tinha a parte dos lanches. Então, fritadeira, micro-ondas, fogão, geladeira. No meu estúdio tinha também aquele bebedouro,
tinha garrafinha de café, as canequinhas personalizadas, os potinhos dos biscoitos. Gente, estava era tudo pronto. E eu tive que abrir mão daquilo tudo. E tá aí o motivo, de eu não ter foto. Porque durante a gravidez era uma tortura eu ver tudo que eu consegui construir e eu tinha perdido, sabe? E eu não tinha mais. Por mais que eu soubesse que o meu grande propósito era por conta da melhoria da minha casa e eu tinha que permanecer na minha casa naquele momento, era muito difícil para mim ver tudo que eu construí. Imagina vocês, assim, eu acredito que esse vídeo chegue a muitas manicures iniciantes. Imagina você conquistar aquilo que você sempre sonhou, um estúdio rosa, com aquele conforto para sua cliente, cantinho do café, televisão, e a sua agenda bombando, e você atendendo sem parar, e você vivendo naquele ambiente ali, sabe? Aquela correria de compra esmalte, compra acetona, compra não sei o quê, liga para fornecedor, recebe as coisas, compra na Shopee, sabe? Você vivendo aquela adrenalina gostosa de quem gosta do que está trabalhando. E você ter que abrir mão de tudo, você vê tudo dentro de uma caixa, num canto da tua casa, e você ter que devolver aquele espaço que você cuidou com tanto carinho, que você pensou ali em cada detalhe, sabe? Desde a cor da parede, até a iluminação, até o tapetinho da entrada, você pensou em tudo, sabe? Você investiu em tudo, você quis fazer aquilo acontecer. E você ter que abrir mão. Por mais que eu soubesse que era um motivo nobre, né? Que eu ia ter uma criança, que eu precisava ir para minha casa, eu sofria muito. Então, em determinado momento da minha gravidez, eu excluí, assim, para sempre da minha vida, todas as fotos que eu tinha daquele espaço. Mas, graças a Deus, eu tomei essa atitude, porque dessa forma eu consegui fazer o quarto da minha filha, consegui montar um enxovalzinho. Para quem não sabe, né, eu acho que eu nunca falei aqui, mas eu faço um pouco de artesanato, né, aprendi artesanato novinha. Então, esse tempo um pouco afastada das unhas, né, porque minha agenda não ficou lotada como era antes, porque eu não tinha estúdio. Então, limitou muito as pessoas que faziam unha comigo. Então eu consegui montar o enxoval da minha filha, fiz sapatinho, fiz gorrinho, fiz touquinha, fiz tudo de tricô, de crochê, montei o enxoval, sabe? Conseguia pensar no quarto com calma, comprar as coisinhas aos poucos, graças a essa atitude que eu tomei, porque se eu não tomo essa atitude, com certeza eu ia trabalhar muito e ia ficar muito difícil de eu conseguir fazer isso tudo. Fora isso, eu consegui fazer mais um quarto na minha casa, fiz uma areazinha de lazer, comecei a cuidar mais do ambiente da minha casa, comecei a pensar como seria o quartinho, onde ficaria o bercinho, onde ficariam as coisas delas, né? Comecei a pensar também na minha outra filha, graças a essa atitude também eu passei a cuidar mais da casa, né? Comecei a ser mais presente, né? Uma das outras coisas também que essa situação de entregar o estúdio me trouxe é que eu passei a valorizar muito mais os momentos com a Evelyn, que eu sabia que seria um dos últimos sendo filha única, sabe? Então nós saímos um dia antes da Elisa nascer, nós fomos numa pracinha, compramos empadinhas, bogamos um paninho no chão e fizemos um piquenique lá, sabe? Porque eu senti que eu tinha que aproveitar aquele momento ali de filha única com ela. Eu também tinha muito receio, né? Durante o parto ela ia ficar afastada de mim, eu ia ficar internada. Enfim. E aí eu devolvi esse estúdio, né? E o tempo foi passando, mas o desejo de trabalhar com o estúdio era muito grande. E aí quando antes da Elisa nascer, eu tinha ali uns 8 meses de gravidez já com barrigão, já andando que nem um pinguim. Eu falei com o pai delas, né? E conversei com ele, falei com ele que eu pretendia trabalhar o mais rápido possível quando ela nascesse. E aí ele falou: tudo bem, você quer ver uma loja, ver um local para trabalhar, nem que eu tenha que te ajudar, você marca nos horários que eu vou estar em casa. E aí eu fico lá no estúdio com você, se ela solicitar querendo, né, ser amamentada, você para um pouquinho o atendimento e tal, a gente faz do mesmo jeito que a gente fazia com a Elisa. Ele sempre foi muito, muito, muito compreensivo e sempre foi uma pessoa muito... Até hoje, né? É uma pessoa que apoia muito os meus sonhos, sabe? Apoia muito o meu crescimento. E aí, beleza. Eu falei com ele, não vou alugar espaço.
tá? Eu não vou correr esse risco de alugar um espaço de novo e aí montar aquilo tudo e aí depois de um tempo eu perceber que eu não vou conseguir trabalhar com as duas e ter que devolver tudo de novo. Eu falei com ele, bom, nós já tínhamos um espaço aqui em casa, só que esse espaço não tinha banheiro. E aí ele falou assim comigo, tá, eu vou montar então um banheiro, nós reformamos esse espaço e você volta a atender nesse espacinho aí. E eu falei, beleza, tudo bem, vamos fazer isso então. E aí eu com 8 meses eu comecei a comprar porta para esse espaço, comecei a comprar tinta para esse espaço, comecei a comprar as coisas de banheiro, né, privada, pia, essas coisas, tudo muito simples, mas comecei a comprar para esse espaço, mesmo eu estando ainda grávida da Elisa. Ó, gente, tô montando aqui o marmorizado, tá? Ó, vocês veem que eu passei uma camadinha do cinza e agora eu tô passando uma do branco. Mas aí, ó, você percebe que o branco ficou mais do que o cinza? E aí, quando isso acontecer, vocês vêm e colocam mais um pouquinho do esmalte, da outra tonalidade, tá? O segredo do marmorizado é justamente essa mistura, tá? Tem que estar o esmalte bem molinho e você fazer essa mistura aqui, ó. O mágico do marmorizado é essas manchas que vão formando, tá? Então, se você perceber que tá parecendo que tá com uma tonalidade só, tá na hora de botar um pouquinho mais da outra tonalidade, tá bom? Dei uma pausa aqui só para mostrar um pouquinho o marmorizado, né? Que pode ter gente que clicou nesse vídeo só por conta da decoração. Então, eu vou mostrar um pouquinho, tô falando um pouquinho mais dela. Mas vamos continuar o assunto, né? Aí eu montei lá o estúdiozinho e tudo. E também não me arrependo de ter montado o estúdio na minha casa e não ter alugado o espaço como eu tinha anteriormente. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com a Elisa com 2 meses. Assim que acabou o resguardo da Elisa, eu comecei a trabalhar nesse estúdiozinho. Mas, gente, era muito mais difícil. Muito mais. Ah, Duda, era impossível. Não, não era impossível. Só que era muito mais difícil, muito mais difícil. O que que acontece? Eu deixava a Elisa e a Evelyn com a minha mãe enquanto eu fazia o atendimento. Além de ter que olhar a agenda da minha mãe para depois olhar a minha, né? Que já era bem complicado, porque a cliente falava, eu queria um horário tal dia e tal hora. Eu tinha que primeiro mandar mensagem para minha mãe, perguntar, mãe, tal dia, tal hora, posso marcar ou não posso? E às vezes ela não podia, às vezes ela tinha os compromissos dela. Quando eu fazia o atendimento, como é do lado, então eu ouvia a Elisa chorar o tempo todo. E ela só tinha 2 meses, sabe? Tinha acabado de sair do recém-nascido, sabe? Então aquilo ia me deixando apreensiva, eu ia ficando nervosa. Às vezes ela ficava com o pai também, e aí eu ouvia ela chorando, e tadinha, ele tentava fazer de tudo para ela parar de chorar, né? Para não me atrapalhar no atendimento, né? Para eu não ficar nervosa. Mas era quase impossível, gente. Ver um bebezinho recém-nascido chorando, uma mãe é difícil, né? Nossa, meu peito latejava assim, sabe? Quando eu via ela chorando. Eu acho que a criança e a mãe têm uma conexão extraordinária, né? E aí, com 4 meses, eu comecei a trabalhar nesse estúdiozinho que eu montei quando ela tinha 4 meses. E quando ela tinha... Não, quando ela tinha 2 meses eu comecei a trabalhar. E quando ela tinha 4 meses eu parei. Parei porque eu falei com ele, olha, não tá dando, tá ficando muito difícil pra mim, tá ficando muito complicado, eu ficar ouvindo ela chorar, eu vou ver uma creche pra ela e assim que ela começar a estudar na creche, né, quando ela entrar na vaga da creche, aí eu vejo se eu volto, se eu monto o estúdio de novo. O estúdio ficou lá, bem montadinho, lá não, né, aqui, que é na minha casa, tá lá todo montadinho. Mas eu suspendi os atendimentos que eu fazia nele, perdi cliente, entendeu? Porque de fato, gente, não é nem perder cliente, era não dava para atender, eu não conseguia atender. Todo mundo que tentava ficar com a Elisa não conseguia, né? Eu não conseguia manter a calma para fazer as unhas. Eu sempre estava muito apreensiva, eu sempre estava nervosa com ela chorando, eu sempre ficava pensando muito nela. E aí tava, sabe, fazendo mal para mim. E talvez até fizesse mal para ela também, até porque ela tinha 2 meses, né? Quando você trabalha de carteira assinada, eles te dão 4 meses para você voltar, porque entendem que a criança já está mais habituada, né?
Agora uma criança de 2 meses, tadinha, ela ainda tem lembrança da barriga, tadinha, ela ainda sofre pensando na mãe, sabe? Ela tem muita necessidade da mãe. E não tinha condição de eu atender com ela. Fora isso, ainda tinha a Evelyn, né? Ainda tinha a Evelyn, que tinha 4 aninhos ali, então me solicitava, né? Tinha a questão do ciúminho, né? A irmãzinha nova, então a gente tinha que estar sempre compensando a Evelyn, né? Para ela não sentir ciúme da irmã. Então, eu me vi numa situação muito complicada, onde eu tive que abrir mão. E quando ela tinha 4 meses, eu passei a atender somente em domicílio. Mas, sinceramente, assim, não atender em domicílio. Eu acho que eu ia só para falar que eu não estava em casa à toa. Mas eu atendia, não sei, 2 clientes por semana. 2 clientes por semana, no máximo, sabe? Era o que eu conseguia atender e ficar em paz. Então, não era um trabalho, né, em si. E aí o tempo foi passando, ela fez de 4 meses, ela fez 6 e entrou na creche. Só que no período que ela entrou na creche, gente, eu já estava tão traumatizada, sabe? Eu já estava tão baleada por questões de eu ter tido um estúdio e não ter mais, por questão de eu ter sofrido essa gravidez. Quando ela entrou na creche, com 6 meses, né, era o momento ideal de eu montar um estúdio para mim de novo. Montar não, eu já tinha um estúdio, né, eu só precisava divulgar e trazer pessoas aqui para fazer o atendimento. Mas eu já estava tão... Sabe quando você fica assim desgostosa, sabe? Quando você pensa assim, ah, já tentei de tudo, já fiz várias vezes, você tem medo de se decepcionar. Pronto. Achei a palavra. Eu tinha medo de me decepcionar novamente. Gente, dei uma pequena pausa no vídeo, até borrei essa unha aqui, porque tá armando uma chuva. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir a ventania que tá aqui. E eu tava com algumas roupas no varal, fui lá buscar e borrei essa unha aqui, né? É a realidade, fazer o quê? Eu vou colocar a pedraria e depois fazer a limpeza. Mas como eu tava dizendo, e aí com 6 meses ela começou a estudar, né? Nessa creche, né? Entrou pra creche. Claro que ela não ficava um período integral todos os dias, tinha dias que ela ficava, né? No período de 8 às 4h30, mas tinha dias que não, tinha dias que ela chorava, tinha dias que ela não queria comer nada porque necessitava do peito, né? Eu amamentei a Elisa até 1 ano e 9 meses, então com 6 meses ela ainda mamava no peito, né? E muitas vezes eu não tinha o tempo para ficar com ela, era muito incerto, sabe? Às vezes eu levava de manhã e ela ficava o período completo. Às vezes me ligavam para buscar porque ela estava chorando, porque ela não queria comer nada, porque no banho ela ficou enjoadinha, né? Não quis tomar banho. E aí eles tinham todo esse carinho de ligar e de solicitar a mãe, né? Para a criança não passar o dia sofrendo lá. Então eu também não tinha assim uma agenda, eu não tinha um tempo livre, sabe? Eu tinha que contar sempre com a adaptação dela, e ela só tinha 6 meses de idade, então não tinha como eu falar, ah, ela tem que se adaptar, ela tem que ficar o dia todo. Não, ela era um bebezinho, né? Era um nenenzinho ainda, né? Eu agradeço muito essa creche, porque de verdade, assim, o carinho que eles têm com a Elisa até hoje assim, é surreal, sabe? A segurança que eu sinto em deixar ela lá é surreal. Desde os 6 meses de idade, qualquer coisinha que acontecia, eles entravam em contato comigo, eu me sentia muito segura. Mas, por outro lado, também, meus dias eram muito incertos. Então, eu não sabia se ela ia ficar direto, eu não sabia se ela ia ficar o dia todo. Então, eu resolvi não abrir um estúdio. Mas, sempre gostei de trabalhar com unha, não consigo sair dessa sina. Voltei a trabalhar em domicílio, que é como eu atuo até hoje, tá? E eles agora têm 2 aninhos, né? Fez 2 aninhos no mês passado, em julho. E eu tô pensando muito, assim, muito em parar com os atendimentos, como eu botei aí no título do vídeo, parar com os atendimentos em domicílio, tá? Por quê? Porque eu sinto que eu não passo credibilidade
do tempo de trabalho que eu tenho e do trabalho que eu ofereço trabalhando em domicílio. Ué, Duda, como isso? Quem trabalha em domicílio não trabalha bem? Não, gente, mas olha só, quem trabalha em domicílio não tem muito conforto para fazer o atendimento. Ela não pode, a pessoa não pode oferecer tanta coisa, porque eu tenho muitas formas de atendimento e eu não tenho um estúdio. Eu fico me adaptando à casa da cliente, sabe? Se esse formato deu certo, tá dando certo, ou é um formato que você quer que dê certo para você, eu aconselho você fazer sim. Por quê? Porque foi dessa forma, é dessa forma, né, que eu tenho trabalhado maior parte da minha trajetória, né? Antes de eu ter a Elisa, eu também trabalhava em domicílio, quando só tinha um estúdio aqui, porque muitas pessoas não conseguiam subir as escadas e eu ia na casa das pessoas. E eu fiz um bom dinheiro com atendimento em domicílio, mas eu acho que refletindo comigo mesma, eu consegui entender que eu gosto de ter um estúdio, eu gosto de concretizar isso, eu gosto de pensar que eu tenho um espacinho de trabalho, sabe? Me arrumar para aquele espacinho de trabalho, eu tenho um local onde as minhas coisas ficam organizadas, ficam arrumadinhas, né? Então, eu tô tendo muito essa necessidade ultimamente, sabe? Então, esse é um dos motivos, não estou tirando conclusões nenhuma, mas um dos motivos de eu estar pensando, cogitando parar com os atendimentos em domicílio, para montar um estúdio, tá? E assim, a princípio, pode ser que minha opinião mude, tá, gente? É uma construção ainda, eu ainda estou ideia, tá? Eu tô com a planta da casa, ainda não tá pronta. Pode ser que a minha opinião mude, mas eu estou pensando muito em reabrir o estúdio que eu tinha na minha casa, tá? E por que que eu tenho pensado muito nisso? Primeiro, porque Elisa já tem 2 aninhos, né? Acho que é o principal motivo. E Elisa já tem uma maturidade para, se eu precisar, se a escola solicitar, se ela não tiver aula, de ficar com as duas e fazer o atendimento, tá? Ah, Duda, 2 aninhos é muito pequenininho. Sim, mas é a idade que eu comecei a trabalhar quando eu tinha a Evelyn. Então, a Elisa, de fato, ela já interage, ela já assiste um desenho animado, eu já não amamento, né? Ela come lá as frutinhas dela sozinha. Então, seria muito mais fácil para mim se eu tivesse um estúdio na minha casa, tá? Ah, Duda, mas aí você não pensa em alugar um espaço? Gente, penso. A minha vontade mesmo é de pegar, montar um espaço, alugar um espaço, um stand, um aluguel de cadeira em algum espaço, em algum estúdio e começar a trabalhar. Mas eu entendo que isso exige um investimento muito alto e eu ainda não tenho certeza. Vocês veem que eu estou ainda pensando, cogitando, né? Eu ainda vou fazer, tem atendimento essa semana. Hoje eu não tenho atendimento, mas amanhã eu tenho atendimento para fazer em domicílio. E assim, eu ainda não bati o martelo para nada. Eu ainda estou na fase de pensar, de estudar para saber se vai dar certo ou não. Mas de fato o que tem acontecido no meu coraçãozinho e na minha mente é a vontade de ter um espaço, sabe, um estúdio, até para fazer as gravações. Essas gravações, por exemplo, são feitas no meu quarto, porque eu tenho um espacinho do meu quarto que eu reservei para fazer as minhas unhas, onde eu faço as gravações do vídeo. Mas sabe aquela necessidade, sabe aquele desejo de você ter um estúdio, aquele desejo de você ter um espaço? E de fato eu tenho esse espaço é da minha casa. Eu tomando a decisão em concreto, assim, sabe, falando, olha, bati o martelo, vou parar com atendimento em domicílio, vou atender somente na minha casa, somente no meu estúdio. Se eu tomar essa decisão em concreto, com certeza eu vou trazer vlog da obra que eu vou fazer, da reforma que eu vou fazer, o que eu estou pensando em colocar, as compras que eu vou fazer, né, para esse novo estúdio. E com certeza vocês vão ter muito mais vídeos aqui, porque os atendimentos que eu faço em domicílio eu não consigo trazer os conteúdos, é tanto que eu faço as minhas próprias mãos ou as mãos de pessoas que estão, né, próximas de mim.
porque o atendimento em domicílio é muito limitado, sabe? Eu não tenho a iluminação correta, muitas vezes a pessoa pode não permitir ou não achar legal fazer aquilo dali. Outra coisa, na casa das pessoas, as pessoas confidenciam muitas coisas a mim, conversam, falam, e que talvez elas não se sentiriam à vontade de eu estar gravando, tá? Agora no meu estúdio não, no meu estúdio eu posso falar, olha, eu vou fazer uma gravação, você permite a gravação das suas mãos, e aí fazer o conteúdo para vocês. Então, melhora nessa questão de conteúdos aqui para o canal, melhora na questão de eu ter todos os meus materiais organizados e melhora também o fato de eu conseguir atender com as minhas filhas, caso seja preciso, né? Para quem não sabe, elas estudam as duas. A Elisa está na creche e a Evelyn já está no primeiro ano, que é a alfabetização, tem 6 anos. E elas ficam no período integral na escola. Elas ficam de 8 às 4. E nesse período é o período que eu monto minha bolsinha e vou fazer os atendimentos. Seria migrar esse atendimento para a minha casa, né? Para que eu possa fazer mais atendimentos e eu consiga fazer mais conteúdo aqui para o YouTube e para outras plataformas, para outras redes sociais. E eu consiga também me posicionar profissionalmente. Eu sinto que eu não tenho um posicionamento profissional, sabe? Parece que o que eu faço aqui é um bico, né? É o que eu sinto, gente, desculpa. Quem trabalha em domicílio não tá fazendo bico, mas é o que eu sinto aqui, sabe? Parece que eu não ganho credibilidade, eu não tenho credibilidade. Isso é uma questão minha, tá? Não é uma questão de ninguém dizer que eu tenho ou não tenho. Mas eu acho que ter um estúdio para que eu possa gravar lives, para que eu possa gravar conteúdo, para que eu possa receber minha cliente com aquele carinho que eu tinha antes. Claro que o espaço que eu tenho aqui em casa, ele é um espaço bem pequeno. Mas é um espaço que eu posso oferecer ali para minha cliente uma TV, que eu posso oferecer uma poltrona, sabe? Então, eu queria muito voltar a viver aquilo que foi interrompido naquela época. Eu acho que hoje em dia eu estou muito mais pronta para isso. Tá bom? Então, assim, gente, é um vídeo mais sobre pensamentos, tá? Eu sempre fui muito realista aqui com vocês e eu acredito que muita gente que assiste os meus vídeos se inspiram em mim ou pelo menos tiram ideias para suas próprias vidas das experiências que eu conto, das coisas que eu quero fazer. E como eu tô querendo mudar o meu formato de trabalho, como eu tô cogitando isso, eu achei legal trazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos aguardar os próximos vídeos, vamos ver o que realmente vai acontecer. Eu estou muito tentada a abrir esse espaço, sim, mas eu sei que vai precisar de um investimento, de todo um planejamento. Mas eu acho que eu já estou pronta, eu acho que a minha vida já pede esse momento, sabe? Já pede esse investimento. E eu tô a fim de correr novamente esse risco. Eu não sou uma pessoa de desistir fácil, por mais que tenha parecido que eu tenha desistido, porque eu apaguei as fotos e tudo, né? E não tenho mais foto do antigo estúdio, como se eu quisesse apagar essa parte da minha vida. Eu não consigo desistir das coisas tão fáceis, eu tenho muitos sonhos para viver. E quem sabe daqui para frente, né, vocês vão estar assistindo esse vídeo depois de muito tempo e eu já vou estar assim, nossa, gente, montei o estúdio na minha casa, deu tão certo que eu resolvi alugar uma loja comercial, ou melhor, resolvi comprar uma loja comercial, né? Imagina, né? A gente não sabe os planos de Deus, o que a gente sabe é que quando Ele planta alguma coisa no nosso coração, a gente tem que olhar com carinho e tem que procurar a melhor forma para realizar, tá bom? Então, tô nesse momento aí, tô pensando, tô cogitando. Vou tentar trazer também mais vídeos aqui sobre a realidade de atendimento em domicílio, porque caso eu pare com esse atendimento em domicílio, eu não vou conseguir trazer mais tantos conteúdos de atendimento em domicílio. Então, vou trazer o máximo que eu puder, né, se eu resolver realmente abrir um estúdio e parar com os atendimentos em domicílio, para que ajude as pessoas que querem trabalhar dessa forma. Porque, de certa forma, é a forma mais econômica. Você não precisa montar um estúdio, você não precisa alugar um espaço, você vai na casa da pessoa. O valor é diferente do que o valor do atendimento em um estúdio, né? Você está indo, é um serviço delivery, né? Você está indo até a cliente, no conforto da casa dela. Então, é um serviço mais lucrativo, mas meu coração não tá pedindo mais isso, sabe? Meu coração não tá ficando quentinho mais com essa opção de trabalhar em domicílio. Então, eu tô nessa parte de cogitar aí uma volta de um estúdio, a princípio, o estúdio na minha casa, tá bom?
Então é isso, gente. O vídeo foi esse. As unhas são essas, olha. Ficaram lindas, lindas, lindas. Comentem aqui embaixo se vocês gostam dessas unhas, tá bom? Desse tipo de decoração, assim, mais sutil. Eu adorei esse tom de esmalte, né? Essa cor aqui, ó. Da marca Kiko, Caribe. Foca a câmera. Peraí que vai focar. Focou. Caribe, eu gostei muito, não entendi o nome com a cor, mas enfim, gostei muito dessa cor, achei que ficou muito bonito nas minhas mãos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comentem aqui embaixo, me deixem incentivo ou me deixem desincentivo, ou se vocês quiserem tirar qualquer dúvida sobre unha, né, sobre o passo a passo que eu fiz, ou sobre o assunto que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.